Quando eu era miúdo, e se a coisa era séria, o meu pai dizia-me: temos de ter uma conversa. E agora sou eu que sinto que a seriedade de ter uma conversa contigo me faz avançar. Para falarmos disto que mudou, vamos falar de livros, de filmes, de podcasts, de músicas e de amigos com quem já falámos. E vai ser sério, não vai? Vai, não vai? Vai. Olá, eu sou o José Manuel Pureza e tenho 65 anos. Olá, eu sou o Manuel Pureza e tenho 40 anos. Eu sou pai dele, ele é meu filho. Ele é meu pai, eu sou filho dele. Isto é a nossa grande introdução. Olha, pai, mas eu acho que nós temos que ter uma conversa. Pois, eu acho que nós temos mesmo que ter uma conversa e desta vez é sobre a Europa, porque é um tema importante para mim, eu sei que também o é para ti, para a tua gente, e veio-me isto à cabeça porque, assim, o motivo imediato foi que nas últimas eleições europeias, nas recentes eleições para o Parlamento Europeu, foi muito visível que quer em Portugal, quer em outros países, houve um voto da tua geração que foi um voto muito marcado pela confiança, digamos assim, pela visão otimista não é bem otimista, pela visão confiante em que a Europa é, digamos, uma construção querida pela malta da tua idade. Uhum. E eu devo dizer que isso me mete alguma confusão, embora perceba e esteja em parte sintonizado com isso, mas só mesmo em parte. E, portanto, gostava talvez que fosses tu a começar a dizer o que te vai na alma sobre isto de sermos europeus e de olharmos para lá dos Pirineus e acharmos que aquilo é fascinante ou não. O que é que te diz isso de seres europeu? Esta coisa de ser europeu é, de facto, em primeiro lugar, uma coisa que, por nos ser externa, não é? Muito embora nasçamos europeus, não nascemos com essa consciência, não é? Pronto, Quando muito nascemos com a consciência de que pertencemos a uma família, e depois pertencemos a uma rua, depois a um país, e eu que nasci em 84... lembro-me perfeitamente, na minha primeira infância, da efervescência europeia, não é? Ou seja, estamos a aderir à União Europeia, o GNR a cantar em Portugal na CEE, etc. Aquelas Sim. coisas. Portugal tornou-se membro da União Europeia em 86, 87. Exato, e eu lembro-me perfeitamente. Eu tenho as minhas primeiras memórias são mesmo muito antigas. E lembro-me perfeitamente desse ânimo, desse entusiasmo, vá. Para mim, que tenho hoje 40 anos, à parte de toda a preocupação política diária, diria, não só com o meu país, mas com a minha circunstância no mundo, ser europeu é, acima de tudo, a hipótese das portas abertas. Ou seja, eu poder cumprir a minha identidade enquanto ser humano de poder movimentar-me livremente. Exatamente. Pronto, Sim. Isso é a coisa melhor. É aquilo a que se chama a geração Erasmus, não é? A geração Erasmus. Que começou por ser a geração Interrail e depois passou a ser a geração Erasmus. Eu até sou mais de geração Interrail do que propriamente da geração Erasmus. A geração Erasmus acaba por acontecer até a malta mais velha que eu. Sim, já um bocadinho depois, pois é. Mais nova que eu, sim. Mas eu acho que a grande onda do Interrail, eu posso dizer que tive um cartão jovem, não é? Portanto, o cartão jovem trazia essas facilidades. Eu diria que, sendo crítico da minha geração, ser europeu é essa facilidade até de consumo, não é? Eu poder, por exemplo, eu agora mandei vir umas t-shirts do Reino Unido, tive de pagar a alfândega, estás a ver? É uma chatice. Portanto, é uma chatice para esse meu conforto imediato. Pronto. Não pertencer à Europa é essa chatice. Mas, até um certo ponto, eu acho que é importante nós pormos em casa a Europa enquanto projeto. Porque é que tu, por exemplo, que és meu pai, gostas de ser europeu? Porque eu olho para a Europa e vejo nela tradições que me são muito queridas. A Europa dos direitos dos povos, já tão antiga e tão falsa nisso também, não é? Mas enfim, apesar de tudo, uma corrente que está presente na história da Europa. Ou a Europa dos direitos das pessoas e dos grupos. Para mim é muito interessante
que amigos e amigas minhas que têm a sua condição de vida cotidiana, seja em termos de orientação sexual, seja em termos de etnia, seja do que for, olham para a Europa e são os primeiros a, digamos, a vincar como a Europa é importante para a salvaguarda desses direitos, dos direitos LGBT, dos direitos antirracistas, etc. E isso para mim é querido, como é para mim, e se calhar muito mais para ti, querido, a Europa do grande cinema italiano e do grande cinema francês. Sim, e por aí sim, vai, mas isso, não é? mas essas tradições que estás a falar não implicam um acordo, ou implicam? Não, mas implicam o reconhecimento de que isso é um património que marca as nossas vidas, não é? Ou seja, eu não seria o que sou do ponto de vista, enfim, da minha visão do mundo, se não tivesse visto aos 15, 16, 17 anos por aí o Fellini ou o Visconti, por exemplo, certo, ou lido as coisas que li de grandes autores europeus, ou se não tivesse tido contacto com gente da França, da Espanha, da Inglaterra, da Itália, da Holanda, ou dos Países Baixos. Mas até um certo ponto, porque é que não tens a mesma relação, por exemplo, com... Vou dizer o óbvio. Tu não és americano e consumiste igualmente literatura americana, cultura americana, até um certo ponto partilhas de ideais de uma certa geração americana mais à esquerda e, portanto, mais que lutou também por as lutas sociais fortes e estudantis de Los Angeles, por exemplo, etc. Eu acho que, olhando para a minha formação, para a minha identidade, eu sou europeu na exata medida em que me identifico com esse espaço cultural, com esse espaço histórico, com esse espaço de sonhos e de literatura e de música e etc., que vamos construindo de maneira tensa, não é? Mas também me identifico com boa parte daquilo que estavas a dizer a propósito dos Estados Unidos, isto é, com uma parte importante dos seus movimentos de emancipação, de libertação, de luta pelos direitos. Também me identifico com os movimentos de libertação na Ásia e em África. Ou seja, eu desse ponto de vista, lá está, tenho filiações diversas, não é? O que me parece que há aqui que complica um bocadinho as coisas é que a partir, digamos, da minha geração, a partir dos anos 50, sobretudo a partir um bocadinho mais tarde, mas enfim, dos anos 60, 70, etc., a Europa se passou a definir a si própria muito como um mercado. E eu acho que isso complica muitas coisas, não é? Complica para mim, para muita gente não complica nada. Pelo contrário, torna isso fascinante. Para muita gente, esse é o projeto europeu. Sim, até há quem diga que aquilo que te seduz a ti e à tua gente, que é a mobilidade, é um ingrediente, é uma espécie de subproduto desse mercado que se vai construindo e que vai derrubando fronteiras para as mercadorias e, portanto, também para as pessoas. Não vou discutir agora isso, não creio que nos leve muito longe, mas o que digo é, para mim, para muita gente da minha geração, a Europa é seguramente essa construção que derruba fronteiras, mas é também muito mais Europa para além do mercado. Muito mais realidade, muito mais discurso, muito mais visão e também um passado muito mais contraditório do que o passado glorioso que nos é apresentado. A Europa, havia um escritor brasileiro, não é? O Milor Fernandes, que dizia o Brasil tem um grande passado à sua frente. E a Europa também tem um grande passado à sua frente e tem que o saber ler bem, não é? Nós europeus, temos uma história carregada de contradições. Portanto, fomos ao mesmo tempo gente que esteve na vanguarda do movimento das luzes e do movimento esclavagista. Fomos ao mesmo tempo gente que esteve na vanguarda dos movimentos pelos direitos e da colonização. Portanto, a nossa história, a nossa identidade, aquilo que é a Europa, é isso tudo, não é só uma parte, não é só a parte brilhante e simpática, é também o resto. E sermos capazes de integrar isso na nossa identidade, sabermos que vimos daí, eu acho que é muito importante, porque nos ajuda a fazer escolhas e a não ficarmos a olhar para o lado a ver se a coisa passa. Mas a questão é, entre a tua geração e a minha, aquilo que foi transformado na ideia da Europa, acho que, pronto, lá está.
partimos os dois do mesmo ponto, que é a nossa circunstância espacial torna inevitável sermos europeus, não é? Pronto. Tu nasceste num país que, muito embora pertencesse à Europa, estava isolado, não é? Ou aparentemente isolado de outros países, muito menos países do que é hoje em dia. Imagina, se vivêssemos a ditadura salazarista hoje em dia, estaríamos apartados de quase 30 países, não é? E na altura não estavas de 5 ou 6, não é? Na altura, pronto, mais ou menos. Apesar de pertenceres à ideia da Europa, pronto. Agora, aquilo que mudou para a minha geração é que de repente a Europa se torna num projeto concreto. E o que é que eu estou a dizer? A parte económica da Europa, que aos olhos do mundo e do jogo mundial a legitima, é de facto ser um continente regido pelos mesmos princípios democráticos que se transformam na ascensão da Europa enquanto potência económica, não é? Pronto. E se isso é para mim uma coisa fundamental, é às vezes até uma coisa contra a qual eu estou. Sim. Ou seja, a minha geração, a parte da minha geração que questiona a Europa, não questiona a ideia dessas tradições culturais ou até de alguma aculturação no melhor sentido, em que as pessoas se cruzam e falam e conversam e têm amigos de todo lado e vão à casa de toda a gente, etc. Não é isso que é posto em causa. O que é posto em causa é se as pessoas do meu país vivem melhor ou pior depois de integrarem um projeto económico que os esmaga, muitas vezes. Exatamente, tens toda a razão. Se olharmos um bocadinho para trás, a Europa foi século XIX, princípio do século XX. A Europa era para as elites uma espécie de farol da modernidade e do progresso. Era dita assim. Muitos dos romances do Eça de Queiroz, por exemplo, têm essa marca, não é? Ele próprio era como embaixador que foi, como diplomata que foi, digamos, tinha a visão concreta e pessoal, não é? Sentida dos contrastes entre aquilo que a sua elite, dele, dizia que era um país atávico, rural, atrasado, e uma Europa florescente, cheia de ideias novas, com arte, com música, com comércio, com, sei lá eu, tudo a mudar. E, portanto, para essas gerações, para essas gerações de elite, a Europa parecia como uma espécie de o avesso do país atávico que nós éramos. O que é muito interessante, porque eram exatamente essas elites que produziam o atavismo que marcava o país. O país rural era o país de que aquela elite era, digamos, era dona. O país atrasado era aquele país que essa elite não fazia avançar. E, portanto, havia aqui uma grande contradição entre esse apelo da Europa como uma espécie de progresso prometido, mas sempre distante, a Europa que não éramos nós, não é? Por outro lado, digamos, o contraste entre isso e um país que era aquele que era. Essa aspiração cosmopolita, não é? Contra o atavismo era muito, muito marcante. A partir do momento em que, já no tempo das nossas vidas, tua e minha, o nosso país se tornou membro da União Europeia, esta questão mudou de configuração, mas manteve-se, eu acho. Ou seja, por várias palavras, a palavra locomotiva, a expressão bom aluno, tornou-se muito patente que nas elites portuguesas a Europa passou, digamos, a ser uma espécie de caucionamento de um sonho. Ou seja, a ideia de que o país, pelo facto de conviver com países mais ricos e mais desenvolvidos, se tornaria como que por contágio também um país rico e também um país desenvolvido. E, portanto, estarmos na locomotiva, estarmos no pelotão da frente, sermos bons alunos, isto tudo caucionado pelos fundos comunitários a entrarem em jorro para a economia nacional e a criarem elites que reproduziam essa maneira de entender a Europa. Portanto, não há a mínima dúvida, não tenho a mínima dúvida de que esta ideia de Europa, que não é a ideia, digamos, de um projeto cultural, não é a ideia de um velho humanismo europeu, não, é a ideia de uma dinâmica económica de mercado fervilhante e a abrir fronteiras, etc. Isso tem uma grande capacidade de sedução de largos setores da nossa população.
Isto é dizer uma coisa. Outra coisa, e é para aqui que eu quero chegar, porque foi aquilo que tu disseste há bocadinho, outra coisa é a percepção de que isso é uma espécie de imaginação que mobiliza as pessoas, não é? A imaginação de que somos um país do centro, não sendo. Nós somos um país periférico da Europa, periférico geograficamente, economicamente, socialmente, não é? O nosso atraso é o nosso atraso, as nossas desigualdades são a nossa marca, digamos, muito funda, e, no entanto, imaginamos-nos como centro, precisamente em função desse velho mito que acompanha o imaginário das élites portuguesas. O que eu sinto é que nós já não precisamos de nos mexer para termos amigos em França. Pois. Não precisamos de nos mexer para ter amigos na Polónia. As estradas estão abertas e são são realmente democráticas, no sentido em que eu entro numa sala de chat, uma coisa qualquer, geralmente sala de chat, mas eu, sei lá, vou a um concerto de uma banda qualquer que há pessoas que vêm da Polónia. Uma sala de chat, serve-se chat de limão. Oh pai, pois, estás a ver estas coisas que foram mudando ao longo do tempo. Olha, mas espera aí, em 1987, portanto, no ano em que de facto aderimos, Portugal aderiu à União Europeia, houve um cantor que cantou uma canção belíssima e que a certa altura diz assim: ele está a falar da Europa. O teu chão não é traste de meros mercados, de pauta aduaneira ou cifrão. É um terrunho de almas, uma ideia, um desejo de uma nova maneira em fusão. Esta letra é do Fausto. E é de uma canção belíssima chamada Europa, Querida Europa, que, como eu disse, foi publicada em 1987 num álbum belíssimo da grande trilogia do Fausto, que é o Para Além das Cordilheiras, cujo primeiro tema se chama Lusitana e cujo último tema se chama Europa, Querida Europa. E eu proponho que a gente ouça essa canção e depois a seguir retoma a conversa. Europa nascida na Ásia profunda, ó filha do rei Fenício Agenor. Que Zeus entranhado no corpo de um touro levou-te para Creta, cativo de amor. Europa é de Homero, de helénicas formas, do Fórum Romano e da Cruz, de tantas nações, ariana e semita, dentro das descobertas da luz, do diverso sistema, do modo diferente, da era da guerra e agora da paz. És assim, querida Europa. Descobertas da luz, isto é tão bom, do diverso sistema, de modo diferente, da era da guerra e agora da paz. És assim, querida Europa. Isto é fantástico. É difícil encontrar, por acaso eu acho que é difícil encontrar a Europa como tema. Ou seja, a mim faz-me todo o sentido termos um programa sobre a minha visão da Europa, e às vezes as coisas confundem-se entre a Europa e Comunidade Económica Europeia, que é um bocadinho diferente, não é? Exatamente. Porque pertencer à Europa, lá está, essa inevitabilidade poderia dar-nos tantos temas para músicas e tantas, não é? Tantas ideias para músicas e criações. E eu pensei, inicialmente tinha pensado numa música por erro, porque achava que havia um acontecimento que tinha sido da minha memória, lá está, dos tempos da Europa, de 86 precisamente. 86 era um tema que eu tinha escolhido, mas depois repensei aqui a minha escolha e tem a ver... Estás a ficar velho, pá, já não te lembras das coisas. Pois é, não me lembro bem das coisas. Não, pensei aqui numa alternativa que não tem obrigatoriamente a ver com a Europa, mas foi a primeira vez, eu lembro-me, foi o primeiro álbum que eu comprei de uma banda europeia e não americana. Pronto, isso foi um momento para mim. Eu não fazia ideia que os belgas eram bons rock'n'rollers. E lembro-me perfeitamente em 2000... Em 2000 não, que coisa, não foi nada em 2000. 90s? Em 90s. Até posso ver depois de que ano é que é o outro álbum, o primeiro álbum que eu comprei deles, de uma banda belga que são os Deus. Que eu fui grande fã desde o primeiro álbum. Bem, e esse primeiro álbum, bem me lembro disso. Pronto, esse primeiro álbum, que é o Worst Case Scenario, e eu lembro-me do espanto que foi
esse salto para... Ou seja, até ali as minhas bandas eram todas americanas, não é? Ou britânicas, vá. Quando os Deus vieram cá pela primeira vez, eu lembro-me que para mim foi uma coisa inacreditável. Como é que os belgas conseguem ganhar esta dimensão mundial? Ou seja, eu quase que fazia parte... Lá está, essa ideia de pertença também se manifesta nestas coisas, que é, estes gajos são europeus, estás a ver? Estes gajos não são americanos, estes gajos, e portanto fazem rock and roll. Eu quando ouço o The Ideal Crash, que é um álbum até já bastante mais recente, com este single The Ideal Crash, eu olho para os arranjos, a música, a letra, e apesar de ser um rock and roll que podia ser perfeitamente de outro país qualquer, ele nunca deixaria de ser europeu, estás a ver? Percebes o que eu estou a dizer? Como o Ian Tiersen há de ser sempre, não é só a Amélie Poulain, aqueles arranjos de acordeão são europeus, são uma coisa que me diz alguma coisa. Pronto. Ecoam em nós uma zona, estás a ver? Uma zona que a gente chama Europa, não é? Uma zona do planeta, isso é uma coisa engraçada, ou seja, verdade. Isso é uma coisa muito fixe. Por exemplo, quando tu vês no The Bear a vontade do pasteleiro ir fazer o seu estágio para no os países nórdicos, não é? Exato, tu olhas para aquilo e mesmo qualquer câmara que ponte na Europa, não é? Isso é muito engraçado. É aquilo, eu já vi aquilo de alguma maneira, ou seja, aquilo não me é tão estranho como uma rua nos Estados Unidos, em Nova Iorque, estás a ver? Por exemplo, a primeira vez que vais a Nova Iorque, tudo aquilo parece um estúdio, aquilo não é verdadeiro. Pronto, aquelas ruas, a minha rua, a primeira vez que eu fui a Roma e achei muito engraçado que aquelas ruas que podiam ser a rua da minha casa, não em Lisboa, mas em Portugal, algures, todas elas tinham fontes e aquelas pessoas eram italianas e, portanto, mais próximas de mim do que um dinamarquês, é certo, mas que engraçado estes gajos terem pensado nas fontes. E as fontes são uma coisa italiana, romana, evidentemente, mas que eu quase que podia chegar a Portugal e dizer assim, os gajos em Itália fizeram uma coisa muito gira que nós podíamos fazer aqui. É uma coisa... Por acaso, agora estavas a dizer isso, lá está, tu estás a dizer que isso é uma coisa romana. Eu, quando me falam em fontes, lembro-me das cidades do sul de Espanha, que são árabes. Exatamente. Em que a fonte é o elemento de frescura que falta por causa do clima. Mas essa é a prova da Europa a manifestar-se, não é? Isso. Ou seja, eu quando vou à Noruega filmar a pesca do bacalhau, como fui, eu achava que era demasiado branco. Aliás, eu achava que era demasiado... Não, eu achava que era branco, mas não sou branco. Brancos são eles, não é? Brancos no sentido brancos, loiros. Uma pessoa está no urinol e parece que vem uma luz do lado quando o gajo está ao nosso lado. Estás a ver? Por isso, este gajo está aqui e está a brilhar de onde? Tipo, o que é que no corpo dele brilha? Isto não é muito estranho. Este gajo é mesmo branco. Eu fui parado 12 vezes no aeroporto porque tinha a barba grande e parecia árabe. Pronto. Claro, eu também já fui parado. E mesmo isso é a Europa a manifestar-se, estás a ver? Mas há aqui duas coisas. A propósito da tua música, a primeira é que ainda não disseste que música é. Segundo, eu não deixo de achar importante que alguém tenha pedido ver um concerto de Deus. Voltamos. É uma coisa que não está ao alcance de qualquer. Não. Deus, imagina, Deus ao vivo no Coliseu, não é bom? Ao vivo no Coliseu, neste caso. Então, eu já tinha dito, não tinha dado espaço para a música entrar. Vou dar espaço agora. A música chama-se The Ideal Crash, dos Deus, e é uma música que há uma coisa muito, muito engraçada, que é, há muita literatura francesa, não belga, francesa, que tem este drive desta música. Eu estou a pensar, por exemplo, no Verbon Subutex, que eu gosto muito, que é uma trilogia da Despentes, que é uma autora francesa que escreve uma coisa sobre, a malta da ressaca dos anos 80, dos rockabilis que deixaram de ser agora em 2000, uns viraram à direita e ficaram extrema-direita, etc. Mas falam, há uma poesia europeia que é comum a todos os países, eu acho. Pronto, que fala sobre a coisa de ser sexy. O Tom Barman, que é o vocalista dos Deus, escreve a certa altura: Stay by my side, it's sexy. The way that we talk about stuff, the way that we laugh with love, the way that we're falling off. Este tipo de construção de letra eu acho que não se encontra no rock americano. É outra coisa. É outro tipo de poesia. E é só mesmo uma sensibilidade minha, eventualmente. Porque eu acho que aquilo... Enfim, vamos ouvir The Ideal Crash dos Deus, que é uma grande música. Uma prova da existência de Deus. Stay by my side, it's over. The ride isn't what I told you. The painkiller side
em ponte com outras expressões, com as expressões estéticas, musicais de outros sítios. E, por acaso, fez-me lembrar uma coisa que gostava ainda de trazer para a nossa conversa, porque nós temos que ter uma conversa sobre isto, e que é o seguinte. Eu lembro-me que já muito mais recentemente nas nossas vidas, quando da intervenção da Troika, ainda não falámos sobre isso e acho que vale a pena, porque a Europa também foi isso, não é? Pois. E também sim, essa pressão. Certo, exatamente, mas que se corporizou de uma maneira muito, muito especial naqueles anos de 2011, por aí. E eu ouvia um dirigente de um partido da direita portuguesa que dizia a certa altura, a propósito precisamente da nossa relação com essa entidade chamada Troika, dizia ele: Portugal tem que ser mais alemão do que os alemães. Eu nunca mais me esqueci desta frase, porque eu acho que ela é exemplar de uma certa forma de entender a nossa relação com o poder de uma instância, qualquer que seja o seu contorno, não é? Chamada Europa, neste caso, União Europeia, Comissão Europeia, Banco Central Europeu, por aí vamos. Esta convocação de um país como Portugal exibir de maneira exuberante um comportamento virtuoso, ser mais alemão do que os alemães, não é? Ou seja, sermos, do ponto de vista económico, irrepreensíveis. De meados dos anos 90 para cá, os países periféricos como Portugal são países que são olhados com, digamos, com má cara por uma parte da elite europeia, da elite política europeia, não é? Os PIGS, depois a célebre frase lá do ministro holandês, que entretanto se tornou secretário-geral da NATO e que é aquela de que Portugal gastou dinheiro em mulheres e em vinho. Portanto, um olhar disciplinar, um olhar punitivo, um olhar quase que de matriz colonial, não é? E eu acho que isso, tendo sido imensamente forte e imensamente traumático, um país que é qualificado como PIG é um trauma do tamanho do mundo, não é? Achas? Eu acho que é. Acho. E, no entanto, isso foi atirado para o lado, lá está, em favor da continuação de um sonho, que é sermos do pelotão da frente. Mas isso, lá está, ou seja, eu acho que esta olha, vou-te dizer, na altura da Troika, eu vou confessar-te aqui, primeira mão, portanto, os senhores ouvintes podem ouvir agora uma confissão de pai para filho. Nem sei o que é que me vai acontecer. Eu fiz uns jantares conspirativos com um amigo, jornalista, na altura, a começar a sua vida jornalística depois de uma auspiciosa carreira musical. Fizemos uns jantares conspirativos porque andávamos doidos com a realidade da Troika e estávamos a pensar em fazer. Eu não quero que me digas até onde é que foi a conspiração, está bem? Não, vou-te dizer até onde é que foi. Acabou numa operação stop. Portanto, vou-te explicar. Então, uns jantares conspirativos vamos tentar criar um sinal rádio que interfira com os sinais das rádios oficiais, percebes? Ou seja, fazer uma ação de terrorismo pela verdade. Sonoro. E chegámos inclusive a saber quanto é que custava fazer um assalto a um posto emissor, um assalto tecnológico, sem armas, sem nada, não é? De interferência, portanto, interferência, para fazer uma pergunta: que mal é que nos vem se sairmos do euro? Que mal é que nos vem se sairmos do euro? Isto não é ser anti-Europa, ou seja, não é um orgulhosamente sósia. Que mal é que nos vem a nós todos portugueses se sairmos do euro? Ou seja, alguém que nos atire mais do que vem lá o demónio, não sei o quê, eles todos e não sei quanto. O que é que acontece de facto se nós deixarmos de pertencer à moeda única europeia? No sentido de, precisamente, dizermos que não a essas pressões de países que supostamente são muito ricos, não são supostamente, são verdadeiramente muito ricos, mas que têm uma dívida antiga perdoada por causa da guerra. Ou seja, todos nós pagámos a dívida alemã e hoje em dia ninguém olha para esses dados antigos, não é? Porque, entretanto, a Alemanha evoluiu para uma grande potência. Naturalmente, estrategicamente, geograficamente está muitíssimo bem colocada, não está na ponta de um PIG, não é? Porque se um gajo estiver na ponta de um PIG, sabe que é o primeiro a tocar na lama. Pronto. E, portanto, nesse sentido, era fazer essa pergunta: o que é que aconteceu? Estou eu, não é? Em Lisboa, nos meus 20 anos,
Opa, e estou ao telefone a conduzir, não, eu sei que não devia, mas ali em Campo de Ourique estou ao telefone a conduzir e não estava a ser seguido por nenhum polícia, por ninguém, por nada. Ou seja, não havia carros de polícia, não havia nada. Estava a falar precisamente com o meu amigo, a dizer, pá, hoje à noite juntamos e tal, já tenho aqui, já sei quais é que são os postos que um gajo pode eventualmente eliminar e tal, não sei o que, não é? Opa, e quando estou a virar para o vidro do Duarte Pacheco, sou parado por uma pessoa stop única, estavam só a parar um carro, que era o meu. E pararam-me e disseram, o senhor condutor estava ao telefone. Assim, eu não. Estava ali naquela rua em cima que nós sabemos. Pois. Vocês sabem, mas como é que sabem se não estava ninguém? Tu vai ter de pagar a multa ou então ficamos com a sua carta. E eu paguei a multa e depois pensei, epá, isto é estranho, é muito estranho. Tem um sinal. É um sinal que estamos a tocar onde dói. Pronto, depois tivemos mais 2 ou 3 jantares e percebemos que era Vocês eram mais jantares de conspiração, já percebi. mais jantares de conspiração, mas percebemos rapidamente que aquilo era muito caro. Era caro. E decidimos pensar, comemos mais uma sobremesa e depois deixámos disso. É esta coisa da minha geração, que tem agora 40 anos, viveu um conforto trazido por esse mercado Isso. animal, estás a ver? Isso. Que os faz dizer assim, não pá, isto é bom como é, não? Eu vou à Amazon e mando vir, estás a ver? Eu vou à Amazon e mando vir e está tudo bem. Pronto, estás a ver? A palavra europeísmo é uma palavra que dá muito que pensar e dá muito que falar. Sobretudo porque ela normalmente é adjetivada. Ou seja, a maior parte das pessoas que falam sobre o seu europeísmo falam acrescentando adjetivos. E o discurso dominante desde a década de 90 para cá, ou seja, desde que Portugal se tornou membro da União Europeia, basicamente, é a expressão europeísmo convicto, que é uma expressão com a qual eu embirro solenemente. Sim. Porque é usada normalmente como arma de arremesso, ou seja, é usada por quem está de acordo com o caminho, todos os caminhos, todos e mais alguns, que a direção política da União Europeia tem trilhado, e depois, para vincar a sua concordância plena, diz, eu sou um europeísta convicto. Pois. Para dizer do outro que está a conversar com ele, eu, tu, outras pessoas, que nós somos, até podemos ter alguma coisa de europeístas, mas não somos convictos. Ou seja, à primeira curva deixamos cair o nosso europeísmo. São os gajos da académica que pagam cotas e os gajos que não pagam cotas. São da académica. Opa, cala-te lá, sou eu que pago as tuas cotas. É verdade, é verdade. Pronto, mas há várias outras formas de adjetivar o europeísmo. Certo. Justamente para vincar, na operação em sentido contrário, de que é possível ser-se europeísta, isto é possível acreditar na construção de um edifício económico, político, social, cultural, que tem os contornos europeus, sem deixar de ser crítico e até crítico duro dos caminhos traçados em cada momento pela Europa. Claro. E há quem fale de europeísmo crítico, enfim, etc. Em 1980 eu ainda não era nascido. Sim. Tu tinhas 20 anos. A minha pergunta era se olhavas para a hipótese da Europa, de integrar a Europa como um sonho, ou melhor, Portugal já estava em democracia, continuava a lutar contra muitas lutas internas para equilibrar as contas, não é? As contas disso as contas sociais, as contas económicas, as contas educacionais, etc. Pronto. Se tu olhavas para a Europa como um objetivo e quando ele chegou em 86 sentiste um alívio, Pois. ou se pelo contrário a Europa era ainda uma coisa distante e um esboço de ideia. Eu, assim, de repente, diria assim, nesses anos, eu começava a formar a minha leitura, digamos, mais madura, mais amadurecida da realidade internacional e olhava para alguns aspectos da Europa, algumas construções da Europa a que eu dava muita importância e dou. Falaria de duas. Uma é o Conselho da Europa, que é uma organização que tem a sua sede, é uma organização diferente da União Europeia, tem a sua sede em Estrasburgo, e é a organização europeia que cuida das questões dos direitos humanos e da democracia e do Estado de Direito. Certo. E Portugal aderiu ao Conselho da Europa muito antes de aderir à União Europeia. E isso foi muito importante para transformar o nosso edifício jurídico, para aperfeiçoarmos práticas democráticas, enfim, portanto, eu olhava para isso
e continuo a olhar com maior atenção. E depois havia uma outra coisa que tinha sido uma realidade nascida ainda nos anos 70, meados dos anos 70, em 75, se não me falha a memória, em Helsínquia, portanto numa altura de pico da Guerra Fria, e em Helsínquia tinha havido uma conferência sobre a segurança e a cooperação na Europa que tinha reunido os dois lados da Guerra Fria, e do qual tinha saído uma estrutura chamada CSCE, Conferência sobre a Segurança e a Cooperação na Europa, que mais tarde evoluiu para uma organização internacional chamada OSCE, Organização sobre a Segurança e a Cooperação na Europa. Porquê é que eu estou a falar disto tudo? Porque foi uma organização, uma estrutura que foi capaz de estabelecer princípios, caminhos, roteiros para uma paz no continente europeu no seu sentido amplo, digamos do Atlântico aos Urais, numa altura em que isso era absolutamente impensável. Isto para chegar ao ponto que tu queres que eu diga e que eu vou dizer, que é, não, realmente, no início dos anos 80, no final dos anos 70, na ressaca de um período revolucionário muito intenso, em que eu tinha estado muito comprometido, à medida da minha idade na altura, a União Europeia, aquilo que na altura era a Comunidade Europeia, depois passou a ser União Europeia, já era por mim percebida essencialmente como um mercado, que eu não endeusava, que eu via como, digamos, aquilo que é, um mercado, e portanto não era para mim, nem é, para ser franco, digamos, a garantia de uma Europa de projeto político. Pronto, Pois. já disse. Já confessei tudo. Pronto, olha, eu para mim acho que falámos aqui coisas muito interessantes e quero despedir-me com amizade. Até ao próximo programa. Até ao nosso próximo programa, que será daqui a uma semana. Exatamente. E que esperamos que vocês também percebam que às vezes temos mesmo de ter uma conversa. Devíamos ter uma conversa sobre isso. Vamos ter uma conversa sobre isso. já tem vários títulos este podcast. Temos que ter uma conversa. É um podcast realizado com enorme gozo por Manuel Pureza e por José Manuel Pureza. A pós-produção de áudio está a cargo da equipa da Billy Boom Sound Design. E em cada 8 dias há uma nova conversa que vai para a plataforma de podcasts do Público e à qual vocês podem aceder para ouvirem estas conversas muitíssimo enriquecedoras. Mesmo incríveis.